Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Lusnak. E eu sou a Júlia Haghihara. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os nossos episódios. Curte, comenta e compartilha, porque hoje o nosso episódio está muito especial, né, Fabi? Exato, seja bem-vinda, doutora Carita Lima. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Já agradeço vocês me receberem aqui com tanto carinho. É um prazer pra gente, né, Fabi? A gente Toda adora. linda. Obrigada mesmo. A nossa audiência ama conhecer mais da história do profissional que tá aqui, né? Então a gente queria saber da sua história. Tem alguém da família que já seguiu essa linha da nutrição, te inspirou ou não foi do nada? Como é que foi essa escolha? Foi Deus. Hoje eu olho dessa forma e agradeço muito. Eu tive uma infância, né, assim, sou filha única e sou nutricionista integrativa, ayurvédica, tenho um olhar, né, onde a gente sempre vai ver o corpo físico, emocional, espiritual do paciente. Então, não só, e é muito importante, a dieta, o estado metabólico, o que ele necessita, mas também quem é ele como ser humano, qual é o momento e qual é a história dessa pessoa. Sim. Então, quando eu volto para mim, né, como que isso aconteceu comigo, por que eu me tornei nutricionista, primeiro começa com a minha própria jornada com a comida, o meu relacionamento com a comida. Então, essa palavra eu acho muito legal. Como que você se relaciona. Porque tudo é um relacionamento. Sim. Primeiro, relacionamento meu com Deus. Segundo, relacionamento comigo mesma. E depois a gente passa a se relacionar com as coisas. Sim. E a comida é uma delas. E o primeiro relacionamento com a comida é você se amamentando, né? Verdade. Sendo amamentada. Aham. Então, ali tem muitas conexões sendo feitas de prazer, de amor, de recompensa. E eu posso até, se for a questão, por que isso aconteceu comigo, mas aos 15 anos, eu comecei um desenvolvimento de um transtorno alimentar de bulimia. Então, eu me tornei viciada, né, em comer. Comida de verdade? Não, né? Viciada em comer bolacha, brigadeiro, tudo, né? E isso, eu tava no colégio, e eu lembro que eu ia pra escola de manhã, eu não via a hora que chegava o período, né, vespertino, porque eu sabia que eu poderia comer, né? Vontade. Esse é à vontade. E foi uma questão, assim, muito séria, que a hora que eu percebi esse looping, porque você tem um metabolismo diferenciado quando você tem essa idade. Aham. Então, quando eu decidia, tá, agora eu vou fechar a boca, daí você tem aquele super emagrecimento. Então, eu brinco que, assim, eu nunca sabia fazer uma viagem, eram 3 malas. Número Nossa. X, outro número e outro maior. Porque eu nunca sabia como que eu ia estar. Aham. Porque quando você entra num vício alimentar, bulimia, vamos explicar isso. Ótimo, porque tem legal. compulsão alimentar, tem desejo. Tem o desejo, digamos que isso aqui fosse um docinho, né? Tá. E eu quero comer ele inteiro. E me deu um paniquete aqui e eu vou comer ele inteiro. Isso é uma coisa, tá, gente? Então, eu tenho uma vontade e aqui eu exerço uma coisa pontual, depois eu esqueço e vou pra minha vida. Certo. A outra coisa, eu querer esse... Daí teria que ter mais. A hora que chegasse lá fora, alguém me perguntaria assim, você comeu? Não comi. Quero comer mais. Nossa. Isso. O vício. Essa é a compulsão? Então, isso pode ser o início de uma compulsão. E a bulimia é a hora que você já não controla mais. Tá. Mesmo. A comida tomou conta. Tipo, e a gente... não tem limite. Não tem. O meu limite era que a minha barriga ficava tão dura e eu não conseguia mesmo fisicamente fazer outra... Chegava a vomitar? Não, então, tem dois caminhos para isso. O meu caminho, então, tem o vômito, que você pode dar vazão, porque você se enche muito. E o meu caso, eu me enchia de laxante. Porque eu olhava para aquilo e falava, nunca vai sair de dentro de mim isso, não vai dar conta. Então, isso foi um processo de 10 anos na minha vida. Lógico que... Foi longo, né, doutora? Foi longo demais. O que desencadeou isso em 10 você? anos. 10 anos, foi longo demais. O que desencadeou? Olha, gente, hoje, na época, né, que isso aconteceu, nem existia esse diagnóstico. Sim. Então, assim, eu fui em vários profissionais, desde holísticos, tradicionais, tudo que Até vocês podem hoje, imaginar. né, doutora? Não é muito comentado, Não, né? não é. Como deveria, né? Eu acho que não é a abordagem para o vício alimentar,
ainda é muito confundido, Sim. sabe? Ai, uma hora eu tenho episódios, mas eu não sei muito bem o que é isso, porque eu vejo muito em consultório a questão do vício. Tá. Não, e é como você falou, tem vários tipos de compulsões, né? Você Vai. tava falando que você explicou, da pessoa que tem só a vontade, da pessoa que tem a vontade, mas não consegue parar, né? Tem Isso. todos os... Mas como que desencadeou isso em você? Então, todos nós temos, a gente pode ter 30 anos, 40, 50, a idade que você quiser. Mas quem está, né, no controle da sua vida até você fazer um desenvolvimento humano é a sua criança. Sim. Criança é, né, desde a concepção, principalmente até os 7 anos de idade. Então, que essa pessoa passa nesse período, ela contém registros. Marca, né? Marcas. Memoriza. E o corpo registra, o inconsciente registra, e a gente tem frases assim, do que é verdade, do que é mentira, enfim. Então, eu senti hoje, tá? É muito interessante, porque hoje eu consigo analisar o que aconteceu lá. Olha só. Que naquela época... Sim, ficava Sim. obscuro, né? Ficava obscuro, porque chega um momento, todo excesso esconde um vazio. Ok. Sim. Então, isso é bem... Perceba isso. Todo excesso esconde um vazio. Se isso está acontecendo, qual é, né, o meu poço sem fundo, no caso? Sim. Porque eu tinha que comer muito, O que você né? tá tentando substituir, né? Suprir de uma forma Sim. assim, né? Sim. Existe, gente, dentro dessa primeira infância, é uma necessidade básica de qualquer ser humano. Ser aceito, Sim. amado, Aham. visto, Sim. né? E você tem que passar para essa criança uma validação. Uhum. Porque muitas vezes, assim, vamos dizer... Vou dar um exemplo, nem é o meu, tá? A criança tá aqui, ela fez um desenho. E ela vem, papai, mamãe, olha esse desenho. E a pessoa tá aqui, né? No celular. Ah, tá. Legal. Uhum. Uhum. O que é muito comum hoje, né? Muito comum essa... Não é que você vai, né? Mas esse cuidado de não deixar também essa criança achar, nossa, eu não sou nada. Será que eu não sou nada? Então, assim, na minha criação, eu passei por situações aonde não tô falando que é culpa do meu pai ou da minha mãe, Sim. mas é como a criança percebe. Sim. Entende? É o nosso Sim. olhar, como tudo na vida. Passei por momentos aonde eu falei, nossa, eu acho que eu não sou vista, eu acho que eu não sou desejada, eu acho que eu não sou querida, eu acho que eu sou um estorvo. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo. Uhum. E quando eu fui chamada para ser modelo, então a válvula de escape. Uhum. Quando eu fui fazer essa avaliação, todo mundo falou, nossa, ela vai ser, né? Tipo, com certeza. Daí eu subi na balança, ela, mas você vai ter que emagrecer 2 quilos. Nossa. Daí, foi a primeira vez que eu falei, eu tenho um problema, Sim. né? Até então, eu não tinha um problema. Sim. Primeiro Tava fala tudo que bem você é linda. maravilhosa, Então, pensa te aqui, né? exalta. Tudo vazio, Aham. certo? Do Sim. meu próprio valor. Exato. Né? Então, eu estava numa carência do meu próprio valor. Que isso eu ensino muito hoje o paciente, que ele não tem que depender do outro para Sim. se valorizar. Sim. É que depois que você é adulto, você que pega essa criança e Aham. se valoriza. Sim. Isso é um processo. E em consultório eu faço, mas é um processo. Mas imagina essa criança, né? Essa menina de 15 anos. Aqui, com isso vazio. Daí chega essa informação. Olha, você não é perfeita, certo? Daí eu vou para casa... O desfile era em uma semana. E ela falou, emagreça 2 quilos em uma semana para você participar do desfile. Voltei com isso. Gente, menina de 15 anos, olhei no Google. Aham. Come alface. Come alface, faz exercício físico. Uhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi o que eu fiz. Só que daí o que acontece? Quando você passa por uma restrição alimentar... Dá né? uma compulsão depois, talvez. Exato, porque eu cheguei, eu fiz o desfile, fui contratada, etc. Só que o que ficou? Eu tenho que estar sempre magrinha. Só que na hora que não tem nenhum trabalho ou nenhum desfile, Aí você... eu posso comer. Depois eu perco e fico Depois eu ok. emagreço. Aí fica a sanfona, né? Engorda e emagrece. Só que chegou um emagrece. momento que você perde o controle. Quando você... Porque o que Sim. acontece com comida que não é comida? Eu tava até conversando com um paciente essa semana, que ele falou assim, mas o pudim... Eu vou conversar com Deus. Falei, vamos fazer uma reunião, então, com ele sobre o pudim. Juro. Não, por que ele foi fazer isso? Vamos olhar pra isso? Quando que Deus fez um pudim?
Ele parou assim. Não fez. Falei, em que árvore que Foi um cresce esse homem pudim? mesmo. Porque a gente tem essa confusão de comida com produto alimentício. Exato. Né? E tem um afeto. Aí foi minha avó que fez, é receita de família. Nós somos seres humanos e a gente gosta de mudar as coisas. Tá tudo bem, criatividade faz parte. Só que eu gosto, porque assim, a minha cura de 10 anos depois que a gente vai, né, a gente pode colocar aqui, ela começou exatamente dessa forma. Eu retornando para limpar o paladar, a me conectar novamente primeiro com a mãe natureza, com a terra, né? O que essa terra me dá de comida? Né? Eu brinco assim, cresce em algum lugar, anda em algum lugar, nada em algum lugar, né? Assim, Sim. Se não faz ou nada tá disso, dentro de uma fábrica e saiu de um pacote. pacotinho. E hoje a gente tem também dentro da indústria alimentícia saudável várias ótimas soluções que assim, né? Enfim, a gente tem uma vida, um lifestyle, né, que não dá também para falar, vou depender somente de colheita. É evolução, tecnologia, Sim, né? São sim. processos. Só que existe também a indústria alimentícia que ela é feita para pegar o seu real, pegar o seu dólar, pegar o teu euro. Que é uma combinação muito forte, aonde quando você tem um alimento que você une gordura, sal e açúcar na mesma, essa tríade, né? Você explode o paladar. E assim, esse desejo por mais, né? Ele se torna incontrolável. Sim. Porque se tornou algo que não é natural. Vamos Doutora, pensar assim. super dica, né? Você tem que olhar os ingredientes do saquinho que vai comer, os rótulos, né? Isso, e principalmente uma coisa que você tá achando que você tá comendo um doce. Sim. Tem sal lá. Você tá comendo um salgado. Tem açúcar lá. Por quê, né? Tem uma gordura e tal. Já é planejado. Sim. Digamos assim, grandes empresas, ela tem equipes e equipes trabalhando para ter saborização, né? Cheiro. Quando você entra numa loja, né? Digamos, de hambúrguer, não pense que aquele cheiro, a hora que você abriu a porta, é o cheiro do hambúrguer. Sim, tem eles um colocam, sprayzinho. sim. E mexe com neurotransmissor, mexe com um monte de coisa. Faz então, você sentir a experiência antes de consumir o produto, né? Isso, e já desejar e programa, né, no seu inconsciente que aquilo é bom, né? Mas uma coisa que eu gosto de dizer, vamos olhar os ingredientes, mas pensa nisso, ó. Deus fez abacate. O que a gente tem como macronutriente no abacate? Gordura. Sim. Tá sozinho, certo? Exato. Quantos abacates você consegue comer sozinho? Nossa. Quantos? Malemar né? Malemar. Com Malemar. dificuldade. Não é? Agora, vamos pegar o abacate. Bate com leite condensado. Leite. Nossa. E se você ainda colocar uma pitada de sal, você não sabe para que planeta que você vai. Até me arrepia, Você de termina verdade. de tomar o liquidificador todo e fala, ai, não Cara. tem um chorinho. Ó, Jonathan, tá contando essa história, meu marido. Meu sogro, ele acaba com litro de leite. Eu falei assim, precisa fazer tudo isso? Mas ele enche um jarro inteiro de isso com abacate. E consome, né, arrepio, doutora? gente. Aí facilita. Porque você tá indo... Eu costumo dizer assim... O caminho da... A gente pode até brincar com Adão e Eva aqui. Gente, olha só. Ficou um negócio muito, muito gostoso dessa forma. Não é que não existe comida saudável gostosa. Mas quando passa. Exato. Quando passa. Vamos pegar uma coisa É doce. a serpente. Gente. Que tem Nossa. a Kundalini, pode ser outra serpente. Mas assim, olhando só pra fazer uma ligação, pra ficar engraçado até, vamos pegar uma banana, um cacho de banana. Quantas bananas você vai conseguir comer? Nossa. Sozinha. Não, mas agora a gente pôs no forno, pôs canela, a gente pôs uma gordura Aí ali. come 5, né? Não, você faz, né? A gente vai fazer um muita. bolo, É. né? Então, a gente vai transformando aquilo. Não é que é proibido, mas assim, eu gosto de primeiro zerar o conceito do intelecto da mente. Porque a mente mente. Ai, porque eu sou viciada em doce. Tá, vamos olhar pra isso. Vamos olhar pra isso. O que é o seu vício em doce? O que vocês pensam que é um vício em doce, por exemplo? Fala, Júlia, você que tem não bastante... sei. Vício Ela em ama doce, doce. ansiedade. Eu ligo com ansiedade. Perfeito. A pessoa que quer... Meu marido, por exemplo, quando ele tá ansioso, ele tem doce que pra almoçar e resolver. ele tem que comer um chocolate, senão ele dá cria. É ansiedade. Quando tá muito estressado, doce. Então, aonde a gente vai indo com isso... Vai descobrindo, né? Vai descobrindo esse caminho, porque
A ansiedade é uma coisa que a gente permite que aconteça. Sim. Olha só, eu vou ter entrevista aqui com vocês. É do ser humano. Claro. Nossa, eu vou ter entrevista. Cá, você tá direitinha, né? Não. Essa ansiedade gostosinha de você Sim. vai acontecer algo é uma coisa. Mas perder tô dando um exemplo aqui bem leve, Sim. né? Perder a noite, ficar calma, Já né? não. Ou se não, tô numa reunião, a reunião vai acontecer. É normal, mas não deve ser todo Chegar dia, nesse né? ponto, Comum né? sempre ter ansiedade, Então, né? porque a alimentação, ela tá casada com inteligência emocional e desenvolvimento espiritual. Casada. Se você não tem essa tríade, se você acha que você tem que só olhar carboidrato, proteína, lipídio, caloria, o que for, ou fazer só low carb, ou o nome que a gente quiser dar, se você olhar só para isso, é como se você pegasse o corpo inteiro e olhar só para o estômago. E o resto não importa. Então, a gente tem que fazer. Mas eu acho que a gente pode... Onde eu parei na minha história? Eu parei lá no começo, com... É no que delay você dos falou, 10 anos, né? você falou que você tinha... Daí eu cheguei lá no modelo. Daí chegou uma hora que eu da perdi a modelo. mão. Perdi a mão. Falei, agora eu não emagreço mais. Porque tem uma hora, o corpo, ele é dessa forma. O tecido adiposo, depois que ele é adquirido, ele funciona como um órgão endócrino. E ele não quer sair do seu corpo nunca mais. Sim. Então, assim, Pode até murchar, mas ele vai continuar lá. o tchau, né? Assim, é complicado. Sim. E conforme você vai adquirindo, por isso que as pessoas falam, e é verdade, a cada vez que você emagrece, engorda novamente, a próxima vez fica mais difícil, a próxima vez fica mais difícil. Então, evitar o sanfona é o ouro. Porque não é difícil emagrecer. Sim. O desafio é manter. Acontece muito em quem toma muito medicamento pra emagrecer, né? Porque dá o efeito rebote. Consegue ir rápido Você depois. emagrece muito rápido, aí você para com o medicamento porque você acha que você já tá magrinho, bonitinho. Aí você vai e volta e engorda. Porque não tem 3 os vezes hábitos, pior. não mudou a mente, nada Não tudo mudou. isso. O ser. Eu converso muito assim com o paciente, né? Quando ele chega para uma mudança. Você está preparado em se tornar uma nova pessoa? Você quer isso, né? Nova pessoa significa muitas vezes, pega a sua vida agora, tira uma foto. E você vai aos poucos, porque eu gosto de trabalhar aos poucos. E você vai, uma hora você fala assim, eu acho que eu fiz novos amigos. Não é que os outros não são legais, mas você começa a abrir. Eu acho que eu gosto desse hobby que eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer. Eu acho que eu quero convidar minha esposa para fazer tal coisa, o meu esposo. Eu acho que agora eu quero um momento de silêncio para mim. Eu acho que agora eu quero fazer um diário. Eu acho que agora... Sabe uma coisa assim, aonde você, aos poucos, se autodescobre porque você silenciou para você? Sim. Senão você Se fica no notou automático. mais. Exato. Isso. Eu tenho uma paciente que eu atendo, que foi essa semana em Londres. A gente ria muito na consulta. Enfim, eu falei, vamos zerar, porque você é uma nova pessoa. Eu fiz todos os checks, né? Cansada, ansiosa, intestino. Foi check. Eu falei, pra onde a gente vai nesse momento? E assim, ela foi pra um outro sonho que ela tem, totalmente diferente do número 1 que ela veio pra primeira consulta. Muda até o desejo da pessoa, né? Os Que hobbies, tudo coisa, igual né, você falou. doutora? Uau. E o que eu mais amo nesse trabalho, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, pensa aqui, 10 anos, eu passando em nutricionista, médico, bezendeira, tudo. Vai dar um jeito na cara, porque ela não consegue parar de comer, essa menina. Ela chega, eu chegava à noite, eu esmurrava o travesseiro, eu falava que era uma menina péssima. Essa é outra dica, gente. Se você tá olhando pra você, você tá se odiando, você só piora. Você só piora. Quanto mais você se xinga, sabe? Essa coisa, então eu sou uma pessoa que não tem sucesso, eu sou uma pessoa que não tem controle. Eu acredito muito que a nossa palavra tem poder sobre a nossa vida. Muito poder. Tudo que a gente... Eu falo, uma palavra lançada é uma palavra plantada, porque você pode esperar o resultado. E ela volta. Fica falando, vai acontecer. Então, por mais que você, nesse momento, não esteja feliz com o seu corpo, ou do jeito que tiver na tua vida, não tô feliz na minha carreira, não tô feliz no meu casamento, não tô feliz... Aonde você quiser. Não precisa nem ser só com alimentação. Não joga praga. Começa pelo contrário, começa a olhar o que é bom ali. Então, digamos, eu tô, né, acima do meu peso, minha roupa não entra, tal. Nossa, mas eu gosto tanto dos meus olhos.
Deus, vamos comigo aqui. Me ajuda a achar esse caminho, sabe? Porque você começa a abrir outros caminhos neurais para possibilidades. O universo, ele é feito... Isso. O universo, ele é feito de... a gente tem inúmeras possibilidades, incontáveis. Só que nós fomos educados a ficar como o cavalo mesmo com... Sim. Cabresco que fala? Cabresto. Cabresto? Então, aqui a gente tá. Então, eu consigo só ver o aqui, né? Mas o universo, ele tem isso, né? Pra mim. Então, só para colocar o assunto da minha jornada um pouco também acelerada. Então, gente, passei esses 10 anos aqui no Brasil, né? E perdia tudo. Ai, Carta, vamos viajar, tenho vergonha do meu corpo. Aí, vamos na praia, me escondia. Você chegou a ganhar muito peso por isso? Olha, o máximo foi de 10 a 12 quilos, essa sanfona. Mas, assim, síndrome do ovário policístico, tive várias questões. Desenvolveu outras patologias, né? Sim, com certeza já estava pré-diabética, resistência insulínica. Se eu continuasse naquele caminho, eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Eu estaria bem velhinha. Sim. Ainda bem que deu certo. Porque envelhece muito. Você oxidar açúcar, todos os dias... Você tá fazendo um envelhecimento precoce seríssimo. E o corpo, né? A programação que a gente tem hoje, ela poderia ser muito mais. Mas a programação que a gente tem hoje, natural da longevidade, é pelo menos 120 anos dirigindo, vivendo, fazendo amor, namorando, vivendo. Né? Então, assim, por isso que a gente olha níveis ótimos de saúde. A gente não olha pra doença. Assim que eu trato com o paciente. Então, quando eu percebi que ali existia uma forma onde eu precisava achar uma alternativa para aquilo. Só que eu também estava num mundo onde, a dieta tá aqui, segue. Sim. Eu ia para casa, seguia 2 dias, eu queria queimar aquele papel, Uma receita de bolo, né? Não, gente. Fica maluca. Faz não essa tava mais receita, colocar aí o papel na bolo geladeira. Não, as suas bactérias gritando, né? Nossa, Jesus Cristo. Bactéria, verme, né? Porque tem que tirar. Amígdala. Deus Ameba, tênia, tava tudo lá, tudo feliz. Todo aqui, mundo falando, vai me dar doce. E elas fazem isso mesmo. Se a gente for entrar nesse quesito de tantos aliens que vivem com a gente e pedem pra comer, né? Sim. Tanto comida que fermenta como açúcar. A doutora Thaís Santana, que veio aqui no nosso podcast, ela é nutróloga e ela é especialista em desparasitação. Não sei se você já ouviu falar dela. Sim. O dia que eu passei com ela, ela falou assim, não é você querendo o pacotinho, é os seus vermes querendo. Então, se prepara, porque o primeiro dia você vai sonhar com lanche, você vai sonhar com bolacha, você vai ficar louca. Mas é só o primeiro dia. Ela falou, continua, não desiste. Porque a ideia, a gente cria caminho neural. Então, mesmo viciado em álcool, em cigarro, né? Tem um caminho neural do hábito. Sim. Então, eu vou comer no cafezinho com as meninas, o pãozinho com não sei o quê, o pão de queijo com não sei o que lá. O hábito. Então, esse é tem um caminho neural. 2, você tem uma flora intestinal, ou como a gente quiser falar, mas a gente tem, né, animais aqui, bactérias gram-positivas, negativas, que elas podem ser mais pró-inflamatórias, pró-obesidade, né? Ou elas podem ser mais da mente magra. Depende, né, do que você se alimenta. E a gente tem os vermes, os bichos. Sim. Fungos, etc. Mas, assim, o papel deles é sobreviver. Você, pouco importa. Então, assim, eu brinco que, assim, você tem pessoas te catabolizando, né? E, assim, vivem à base da sua alimentação. Então, essa dica eu queria dar. Muita gente come algo que é incompatível e fermenta. Flatulência, gases. Essa fermentação, quem ama são os vermes. Sim. Eles se alimentam absurdamente dessa fermentação. Então, o que acontece? Por mais que você saiba que aquilo te faz mal, o que você quer no dia seguinte? De novo. De novo. De novo. E de novo. Então, enquanto a gente não limpa, daí a gente entra em terreno biológico. Né? Enquanto a gente não faz essa limpeza do terreno biológico, a pessoa não se sente liberta. Ela tem que tirar essas algemas. Que o próprio... Vamos pegar assim. Agora eu sei que eu vou destruir a vida de... Aqui eu e a Fabi, a gente já tá calejada já, né, Fabi? Cada episódio é um tapa na cara, um chute, é um soco. Que a quantidade de bicho que tem em peixe cru... Sim, menina, eu tenho visto uns vídeos que eu já não gostava. Já não gosto. Amo. Agora eu não posso nem passar perto.
Fica daqueles... E é transparente, é da cor do peixinho, né? E eles ficam andando. Ai, meu Deus. O próprio brócolis também. Se você colocar um vinagre, compra, coloca um vinagre, você vai ver uns bichinhos saindo assim. Ai, Senhor. Alegres e felizes. Não tô falando pra não comer. Sim. Mas assim, existe uma necessidade de um dizem cuidado. que Sim. quando tem bichinhos é porque não tem tanto produto agrotóxico, né? Mas Só tem que que esse fazer bicho vai morar higiene, né, contigo. gente? Pelo amor de Deus. Mas É que Eita, é tanto assunto, né, que a doutora. gente é muito. vai, Uma volta. delícia, né? Nossa. Por onde a gente começa hoje? Não sei. Não tem começo, não tem meio, enfim. Tem É um só monte de continuação. volta, um monte de aba aberta. No computador tá lá, aquele monte de aba. E o antivírus piscando assim, pelo amor de Deus. Decide o que você quer fazer. É uma coisa Abre de mais louco. Qual o assunto que a gente volta agora? Vamos continuar depois dos 10 anos. Vamos. Tá. Você se mudou? Então. Você estava no Brasil 10 anos? Isso, porque o não- que aconteceu? Eu tenho uma primeira formação, eu sou turismóloga de primeira formação. Tá. Então eu fui pra faculdade com 17 anos sem saber meu nome. Meu Deus. Eu brinco que era uma né, menina vai na também, fui com a faculdade, mesma vou. idade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Exato. Eu tinha pra ter opção. Eu gosto muito de matemática. Ou eu ia fazer estatística na Unicamp, terapia ocupacional na PUC e Nossa. turismo na Unip. Sabe como que eu escolhi, gente? Ah. Qual que é mais perto de casa? Ah. Não, assim... Qual que eu vou ter que estudar menos? Qual que é menos tempo de estudo? Não, assim, 2 juro, anos, foi é logística total. Qual que eu vou estar mais rápido? Uma que eu queria comer. Lembra? Aham. Ainda bulêmica. Falei, não. A hora que eu olhei na PUC o dia inteiro, falei, não, dia inteiro, lá do outro lado Não, da mas cidade. pessoas vou de emagrecer. exatas... No thank you. Mas pessoas de exatas faz conta pra tudo. Quando conta o tempo, conta a você falou que praticidade, eu amo conta. matemática. Conta. Eu amo Eu tenho matemática. meu marido que é 100% matemática. Ele vai assim, ó, prático. Sou eu. Não perde tempo. Sou eu. Porque qual era a missão dada? Fazer uma Fazer uma faculdade. faculdade. Exatamente. Vambora. O que a Carita faz? Vamos Sim, cumprir. senhora. Com 17 anos, não sei nem meu nome, gente. Com 17 anos ninguém... Cara, Enfim. acho que é a pior fase, né, que a gente Pior. passa. Porque tá saindo da escola e tem que escolher Sim. um serviço Que você gosta, não sei, gosto hobby. de tudo. Você tá Exato. perdida. Gente, eu ainda fui pra uma psicóloga. Porque, assim, minha família sabia que eu não sabia nada, né? Aham. Tipo, eu li aquele livro naquela minha época, já revelando aqui. Era um livro, gente, que a gente via todas as possibilidades de faculdade. Eu folheava aquele livro pelo menos umas 10 vezes por dia. Ai, E o desespero de ansiedade. nada. Nada. Daí eu fui na psicóloga, daí eu fiz o teste, não sei o quê, né? A avaliação dela. Olha, Eu não sei, Você não. pode ir de veterinária a padeira. Não tem O que você diagnóstico. quer? gente, Não ela tem falou, você não solução. tem diagnóstico, você pode se dar muito bem em todas essas áreas. Escolhe. Pois, eu sou olhei bem pra cara dela, habilidosa. me deu um desespero, gente. Eu falei, Vai uma psicóloga pra ajudar, volta com uma interrogação enorme, né? foi nesse dia que eu desisti. Senhor. Que eu peguei o papel ali da faculdade e fiz assim. É isso. Falei, posso fazer qualquer coisa, então vai qualquer coisa. A faculdade em si, eu amei, tal. As matérias que existem dentro da formação, eu me deliciei. Ok. Mas lá, comendo, esse ioiô horroroso, enfim. Aconteceu como é turismo, eu fui fazer um exchange student dentro pra, né, turismo. Aham. E exchange student foi muito valioso pra mim, porque me permitiu ficar nos Estados Unidos 6 meses e ter uma visão de mundo um pouco diferente, desenvolver a língua. Daí eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade, trabalhando. Eu Que bonitinho. Deu certo o check. No jacket. Na lista, Vamos lutando. trabalhar. Trabalhava com eventos empresariais. Enfim, mais infeliz. Então, você imagina, Sim. já aquela questão aqui, né, que eu já falei da infância, mais uma carreira que eu falei, o que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer? Né? Eu não senti significado, Sim, sim. entende? Assim, Não via o seu propósito, né? exatamente. E eu ia trabalhar vazia, Jesus Cristo. Eu assim, Deus, não é possível, você não me colocou aqui para À isso. toa. Eu não sei o que é que você quer que eu faça, mas eu sei que não é isso. Daí, falando a real mesmo, que foi isso que aconteceu, gente. Eu tava desesperada. Eu falei, eu tô comendo mais do que, né, como um mercado inteiro fácil. Vou morrer, né, desse jeito. Trabalho com o que eu não gosto. Tudo pra Chega. continuar comendo. Chega. Pra quê? Né? E muitos chegam no consultório nessa situação. limite, Tipo, Desse nível, chega, né? chega. Daqui eu vou pra onde? Por isso que antidepressivo, graças a Deus na minha época, não era tanto Então, Divulgado. assim, né? facinho, Aham. assim, né?
mais o antidepressivo e etc. Essas questões pra, né? Daí, eu sou muito assim, eu tenho uma relação com o divino, pra mim tem que ser o tempo inteiro. Eu acredito em milagre, eu acredito, sabe? Sim. Daí eu caí em prantos. Esse dia eu me rendi mesmo, era noite, eu lembro assim, eu ajoelhei na minha cama, eu rezei, eu falei, olha, Deus, não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que me ajudar aqui. Desse jeito aqui não vai dar. Por favor, me manda uma luz. E veio num sonho, e eu lembro, gente, 2 anjos, coisa mais linda no sonho, assim, eles desceram. Eles olharam pra mim, falaram, Até minha cabeça tá arrepiada. muito real, muito real. Esses 2 anjos desceram, falaram, olha, você vai encontrar a tua carreira, só que você vai ter que voltar pra lá e ficar mais que 1 ano. E eu acordei. Gente, imagina eu acordar. Sim. Do jeito que eu tinha pedido na noite anterior. Sim. Recado dado. Deu assim, meu pai não vai pagar pra eu ser estudante. Não, porque a minha cabeça começou, Sim, como que eu vou ficar lá mais mil que 1 coisas. ano? Pisca, pisca. Daí a voz veio. Só para na agência depois do trabalho. Eu sigo ordens, beleza. Me arrumei. Só obedece. Só obedece. Só vai. Só vai. E é assim que eu trato em consultório também. Quando o paciente, sabe, eu falo, não. Ô, cadê o espiritual aqui? Vamos Sim. colocar ajuda É muito extra, porque importante. temos. É. Daí, eu lembro que eu fui trabalhar e eu lembro que eu já senti um alívio naquele Tipo, dia. vai assim. resolver, né? Já tem um norte. E eu lembro que eu parei na agência, assim, né? Daí eu sentei na moça, né? Falei, moço, é o seguinte, eu preciso ir para os Estados Unidos. Meu pai não vai pagar para eu ser estudante. Mas eu preciso ficar lá mais que 1 ano. O que você tem aí? Como que você Au pode me pair, ajudar? qualquer coisa. E você acha que na época eu sabia o que era isso? Eu não tinha nem ideia. Sim. Nem ideia. Daí ela olhou pra mim, olhou minha idade. Tem au pair, você pode até conseguir ficar lá 3 anos. Uau. É isso aí. O que é isso aí? aceita. É isso aí, mas o que é isso aí? Se ela falasse qualquer coisa, tava já tudo foi bem. com roupa de ir, mas não sei o que ir é. pro avião. Como? Daí eu lembro que foi assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu nem sabia que eu iria cuidar de uma criança, eu não sabia de nada disso. Eu lembro que a minha pergunta foi, a hora que ela falou da criança, eu falei assim, não, peraí, porque eu tenho que mudar de carreira, né? Eu vou estudar? Daí ela falou, não, você é obrigada a estudar nesse programa. Ah, então tá bom. Então o que eu preciso fazer? Tem que estudar, tem que ficar lá. Não, porque isso passar pela minha cabeça, né? Se eu vou mudar de carreira, eu tenho que estudar. Sim. Então, não, você vai ser obrigada, tem um plano semanal que você tem que cumprir. Tá bom, então é esse. Daí, gente, eu lembro que eu cheguei em casa. E a parte mais difícil daí seria a minha mãe, porque eu tinha acabado de ir, né? E assim, eu acho que o campo, né? Eu acredito muito no campo. Já tava uma leitura, assim, Sim. que eu ia me mandar, né? Sim. Daí... Pra onde você vai, menina? Já tava o hashtag Mãe é partiu. demais. Já tava no campo, sentindo. já tava, certeza. Porque eu cheguei em casa, minha mãe já tava uriçada. Meu pai quase sentando já pra reunião. E eu cheguei, assim, já cheguei séria, porque eu já tava com os preços, né? Já tava até fazendo a festinha de despedida Não, eu já tava pra com a ela. pasta no juro, vim com tudo. Papai, você consegue. Não, eu cheguei com a pasta inteira. Falei, pai, eu vou precisar conversar, temos reunião hoje à noite. Tá? Daí minha mãe já nervosa, daí eu falei pra ela primeiro, né? Menina, você nunca nem trocou uma fralda na vida! Você tá louca? E começou. Eu falei, calma, mãe, calma, eu tenho tempo até lá. Eu posso ser voluntária numa creche. Eu tenho várias amigas que tiveram nenéns, né? Eu posso cuidar. Até que vou precisar fazer um book. Vou ter que tirar foto. Então, assim... se você vai fazer isso, eu vou te inscrever mesmo pra você ser voluntária e cuidar de bebê. Porque, meu Deus, se você vai... Enfim, esse é o O surto, Coisa de né? mãe. O surto veio. O surto. Porque, né? Uma que ela já sabia daí que seria pelo menos mínimo 1 ano. Daí, a reunião com meu pai foi muito simples. Foi a reunião com meu pai a mais simples da minha vida. Eu sentei, mostrei o papel, falei, pá, eu preciso voltar. Gente, eu só precisei falar isso. Olha que legal. Eu preciso voltar. Eu lembro que ele, assim, acho que é campo mesmo. Eu acredito, constelação sistêmica, né? Enfim, eu tenho pós em psicologia transpessoal, então pra mim não tem jeito de não falar dessa forma, gente. Acho que ele sentiu, porque ele não fez uma pergunta, uma objeção. Ele só perguntou, tá bom, amanhã você leva... Na época era cheque. Amanhã você leva os cheques e você vai. Porque a única coisa que eu falei pra ele, falei assim, ó, o senhor só paga pra eu ir porque lá eu consigo me manter. Ele, não, tá bom.
Minha mãe surtando na cozinha. Eu lembro que na cozinha ela tava dando pulo, assim. Falei, tá bom, minha mãe vai se acalmar, porque eu vou. Bom, resumindo, a família fechou super rápido, né? É uma família que eu tenho amizade, assim. E eu lembro que na entrevista, o que eu tava preocupada? Com a comida, que eu não ia limpar banheiro. Eram as minhas preocupações, né? A estabilidade. Quantos anos tinha as Uma crianças? boa filha única. Como uma boa filha única. Daí a Karen, do outro lado, ela ria. Que eu perguntei, aonde que vocês costumam fazer mercado, né? Dela, por quê? Falei, não, eu quero saber se vocês comem comida saudável, orgânica. E eu era bulêmica ainda, tá, gente? Mas eu já tava no caminho. Ela já tava Daí no ela, processo. você quer saber se a gente... eu já tava profetizando. Eu falei, desse jeito eu não fico mais. Sim. Vai ser pacote duplo. Carreira e solucionar esse negócio aqui. É isso aí. Daí ela riu do outro lado. Ela falou assim, não, a gente faz compra no Whole Foods, no Trader Joe's, cesta orgânica. Então tá bom. Check. Não gostei, é isso mesmo. Tá bom. Daí no telefone, que na época era telefone. Daí minha segunda pergunta, eu falei, olha, eu vou cuidar então da Erin, vou levar o Brandon na escola, qual é o meu horário, porque eu não vou limpar banheiro. Porque ela ria do outro lado. Ela, não, fica tranquila, você não vai limpar banheiro. É só cuidar mesmo. Você vai limpar bundinha de bebê, vai Isso, tá trocar tudo bem, que é a coisa mais fralda, linda, gente. Mas Ai, que banheiro eu me delícia. recuso. Não, porque às vezes você não coloca isso bem claro. Eu tive uma amiga da tem que Rússia deixar que tudo ela não listado, deixou né? listado, ela penou ali. Nossa. Bom, enfim. Daí isso foi engraçado. E eu falei, eu quero ir pro colégio todos os dias. Então ela falou, não, vai ter um carro, você vai pro colégio todos os dias. Você termina de trabalhar às 4, às 5 você já pode ir pro college. Falei, tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Toda prática. Ai, adoro. Prática, sempre. Daí super rolou com eles. Daí eu cheguei, cuidei. Mas assim, eu lembro no avião, eu lá, né, gente? Querendo comer tudo que que a aeromoça passava. Mas assim, com os meus 2 anjos, eu falei assim, olha, vamos fazer uma combinação aqui. Eu tô indo, vocês me falaram que eu tenho que ficar mais que 1 ano, tá prometido, eu vou ficar mais que 1 ano. Mas vocês não podem demorar, que eu tenho que mudar minha carreira inteira. A ansiedade, né, do ser humano. Não, sou prática com eles. Eu falei assim, olha, todo convite... Esse é o combinado. Esse é o combinado. Eu tô efetuando o plano. Sim. Todo convite que vier. Todo. Não. Não, é sim. É sim. É sim. Convidou a Carta pra fazer tal coisa, eu não vou nem querer saber o que é. Eu vou falar sim. Ok. Então, vocês mandem só Só gente convite- legal. É, Só gente isso que eu ia legal. falar. Não me põe Poxa, alguém enrascada, pode peneirar os é. convites, Não porque me vai estar faça de tomar peneiraram. decisão. É sim, Peneiraram, sim, sim. gente. Como Que peneiraram. legal. Daí eu fui levar, eu lembro que o Brandon tinha 4 anos na época, eu levava ele na escola e eu ficava com a Erin durante o dia. Daí eu fui levar o Brandon e é uma escola tipo Waldorf. Ok. Detalhe, né? Detalhe. Vocês já entenderam a família que eu caí, né? Assim, Deus fez Aham. Certinho. certinho, minha cara. Daí o dono veio assim, peraí. Daí eu desci. Ai, você que é au pair brasileira, tal? Eu falei, sou. Ai, muito prazer, eu sou dono da escola. A gente tem um drum circle aqui sábado. Quer vir? Sim. Quero. Sim, né? Não sei o que é. Ela já tava escrito sim na testa Não, dela, já! a Tinha uma pessoa já camiseta escrito yes! Daí, eu lembro que eu só escutei drum circle. Você acha que eu sabia o que era drum circle? Não, gente? só Jamais. vamos. Só vamos, só perguntei o horário, né, É. tal. Então eu lembro que eu cheguei à noite lá, né, em casa, a gente jantava todo mundo junto, tal. Daí eu, o Alan me convidou pra ir no drum circle. Os dois olharam pra minha cara assim. E você aceitou? E você aceitou? Eu falei, claro! Sim! Não que ele já convidou a gente várias vezes, mas a gente não sabe, não sei o quê. Gente, resumindo, é um negócio muito legal. É um evento que acontece onde vem vários músicos com vários instrumentos e faz um círculo e você começa a tocar músicas e cantar, mas todo mundo entra na mesma vibração. Aham. Massa demais. Super eu. Tipo céu. Tipo céu, exato. Não saía de lá por nada. E em todos. Só que nesse primeiro dia já, eu encontro 2 pessoas que já trabalhavam com alimentação integrativa. E uma delas é minha sister Soul. Que a gente eu tava descendo a escada, ela tava subindo, as duas... O nome dela é Hope, Esperança. Daí uma olhou pra cara da outra. Eu te conheço. Ela, eu te conheço. E ninguém conhecia ninguém, né? Nunca.
Conexões, Conexões total. Daí a gente parou, depois disso, vamos tomar um café, vamos, não. Eu lembro que eu tava parada, né, com ela, assim, no café, em Nyack, amo essa cidade. Daí ela começou, ela já né, assim, se eu tivesse passado com ela quando eu era, já tava resolvido, porque ela já poupava é aquela pessoa que já leu o rolê antes, né. Daí ela sentou lá assim, por que você veio pros Estados Unidos? Ela, direta, como eu, amo, por isso que a gente é soul sister. Daí eu meio que resumi. Daí ela falou, quando que você vai entender que você tá aqui pra ajudar pessoas? Nossa, Mandou na hora. E eu assim, não consigo nem me ajudar. Não tô Porque nem eu acredito recuperada. nisso, né? Eu consigo Você precisa ajudar tá ok, alguém né? a partir do momento que eu conseguir me ajudar. Sim. Daí deu um ventaval assim na minha cabeça. Ela tirou um flyer da bolsa. Ela falou assim, essa formação é pra você. Uau. Fala, foi o anjo? Sim. Foi dois, né? Não, ela já pegou foram os dois anjos. Já pegou Juro, sim. gente, um flyer. Na época tem flyer, tá? Um pôster, assim. Daí eu lembro que eu olhei assim. Fiquei maravilhada, porque não fala nada de dieta. Ok. Sim. Segredo esse, gente. Se você quer mudar de vida na sua alimentação, Pode ir da dieta. se você focar na dieta, Dá ruim. Pode dá ir da ruim. dieta. Daí eu lembro que eu li, falava sobre desenvolvimento humano e como a sua mente está e como que você tem que sentir prazer. Eu olhei, tá bom. Daí eu falei, pensei comigo, né? Faço $130 por semana. Quanto vai custar isso? Aham. E ainda era em Manhattan. Né? Você coloca o preço sim. New York City aí, né? Uhum. Daí o anjo de novo. Não se preocupe, guarde na bolsa, você fará. Só vai. Só vai. Guardei na bolsa. Lembro que eu pesquisei no site, vi o preço. Eu falei, haha. Pedi pra papai jamais. Então, assim, haha. Tá bom, mas só segue. E eu lembro que esse 1 ano foi muito importante, porque essa família realmente, eles possuem, né, gostam, né, de comer saudável, tem essa pegada orgânica. Então, assim, foi muito rica a troca. Só que depois de 1 ano, eu falei, nossa, não vou, né, vou fazer outra coisa. Sim. Daí eu fui trabalhar numa empresa depois disso, e aconteceu. Daí eu falei, nossa, agora é o momento, né, de fazer essa mudança. E eu vou ser muito honesta pra galera aqui, gente. A hora que eu cheguei na primeira aula, o meu inglês era bom. Bom, mais ou menos, tá? Bom, acho que ele é hoje. Pra não passar fome. Exato. Agora, sobreviver. né, eu ia pro college e tal. Bom Mas pra a hora que começou o sobreviver. específico, e eu lembro que assim, hoje é comum. Aham. Mas naquela época, você ouvia a palavra dairy, que é laticínios. Naquela época, gente, eu lembro que eu fiquei assim na aula. Dairy. Daí lá, Dairy, entendia dairy. todo lá, dairy. Lá. Eu, Jesus Cristo. Que Daí esse de novo o raio, né? anjo, a hora que você chegar em casa, porque não tinha smartphone. Sim. A hora que você chegar em casa, você abre o dicionário, pega o resto, com o dicionário, depois você conecta os dots. As palavras. Deu, tá bom. Daí eu lembro que eu cheguei em casa desesperada. Eu, laticínios! Tá. Mas, gente, foi tão bom. Porque depois eu consegui focar tanto, né? No que é os lácteos. O que é leite de vaca, qual vaca, né? Zebu, holandesa, qual é a caseína, qual é o impacto, será que é só lactose? Esse, né? Cenário que um dia a gente pode Ai, sim, conversar. falar com mais profundidade. Mas para mim foi muito importante, porque aquilo abriu um leque. E assim, a gente tinha aula de food politics, que é a política da alimentação. O que está por trás de tudo isso que você vê na padaria, tudo isso que você vê, né, para vender para você todo colorido. Então essa aula para mim eu amava, que era assim, a revelação de você parar de ser boiada. Sim. O que pegou para mim, além de eu cuidar muito melhor de como eu estava no meu estado mental, emocional e espiritual, que isso tem que vir junto. Então, começar a preencher o meu copinho, a me amar, a me aceitar, a me valorizar, né, a ver coisas boas em mim. Porque, né, de lixo, se você se acha um lixo, é muito fácil você comer lixo, É. né? Sim. Entende? Não faz sentido Você não vai querer comer uma coisa que faz mal pra você, né? Exato. E se eu sou uma mulher ou um homem de alto valor, eu vou querer Eu me exijo, alimentar com Algo comida mesmo nível. de frequência de alto valor. Então, eu comecei a preencher esse daqui, né? Com consequência, eu quero o quê? Comprar coisas que possuem frequência alta, Sim. né? E não me deixem, porque a gente pode, sim, comer comidas
vamos pegar no pé do pudim ou do sorvete, sei lá eu. Aonde não há frequência de vida. Quando não há frequência de vida ali, você colocou na sua célula, Zerado. nós somos um campo elétrico, né? Você tá vendo aqui e tal, mas assim, nós somos um campo elétrico. Você tem que alimentar, você tem que receber elétrons, você não tem que perder elétrons. E a partir do momento que eu começo a ter uma alimentação onde eu só tenho perda disso, você começa a ter um desânimo de vida. Então, imagina, você já é desanimada, daí você fica mais desanimada, certo? E depois vem o vício bioquímico mesmo. Porque eu vicio isso aqui. Sim. Né? Então, é uma soma, fora o bicho, blá, 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 que a gente já conversou. Sim. É complexo, só que começa você se amando. Se você não fizer esse passo 1, os outros passos não acontecem. Tudo, né? Pra tudo. Não pode esperar, quando eu tiver tempo, quando eu tiver férias, quando o meu marido não sei o quê, quando as crianças não sei o que lá. Pronto, porque você já tá em que lugar? Você nem existe na sua lista. Exato. Então, primeiro você em primeiro lugar. Que eu gosto? Uma coisa que eu gosto muito de falar em consultório. O que você gosta? Gosta. Sente prazer, coração preenche. Você dá risada. Que hoje, a gente tá tendo uma epidemia de pessoas que não sorriem. Sim. Não conseguem sorrir. Não vê Pessoas, graça. assim, travadas emocionalmente Tá julgando, né? em A tudo. pessoa tá preocupada só. Só preocupada. É. Tá o tempo inteiro. Já acorda preocupada, vai dormir preocupada. E passa o dia preocupada. E tipo, né? E o que acontece? Eu preciso de um docinho depois do almoço. Entendeu? Porque senão, pra onde eu Senão vou? eu morro. Senão eu morro e morre. Às vezes, Sim. na terapia alimentar, eu explico muito bem pro paciente que às vezes ele tá num momento, digamos, tá numa separação, num divórcio super sério. E nesse momento eu quero emagrecer, né? Pé no chão, peraí, vamos olhar pra isso, vamos arrumar esse emocional, vamos passar por esse processo juntos. Não dá pra fazer uma alimentação tão, né, daquele jeito. Vamos fazer isso e você vai ter um planejamento onde você vai conseguir ter sustento emocionalmente. Essa suplementação, enfim, pode te dar essa assessoria. Mas sabe que isso é muito legal. Gente, ninguém aqui tá acima do peso, tá doente, tá diabético, tá hipertenso. Qualquer coisa. Depressivo. Porque quer. Né? Não é falar, eu quero, eu desejo isso. É que nem o seu caso, né? Você não escolheu ter bulimia porque você quis. Não. Né? Teve algo que desencadeou, teve uma falta ali que você teve pessoal, porque, gente, a nossa cabeça pensa muita coisa, né? Então, não é porque você quis. Se fosse gostoso, né? Você ia estar nisso e tudo bem, mas não é. Até um dos meus sonhos na época era que existisse uma máquina que ia passar comida e a caloria ia ser evaporada. Quer dizer, você estava já Olha o criando, vício. criando uma tese já. Não, já tinha uma tese. Eu falei, não, Um vou equipamento. continuar comendo isso. E é tão interessante porque depois que você, né, hoje eu olho pra isso e, graças a Deus, consigo olhar, né, a risada disso. Mas tem muitas pessoas ainda nesse sonho, né, que acham que só essa comida vai trazer alegria. Só essa comida eu posso festejar um aniversário. Só essa comida eu posso receber pessoas em casa. Ou comer no dia a dia mesmo. Mas, enfim, daí a escola em si me trouxe esse embasamento, né? Ao mesmo tempo, enfim, o jeito que o Joshua formulou essa formação é uma coisa muito especial, porque os primeiros 6 meses é todo focado em você. Tá. Então, assim, não interessava, sabe assim, falar sobre paciente, Sim. sobre doença, não. 6 meses era voltado para a pessoa. Tanto é que a gente tinha um grupo de 7, e nesse grupo cada um tinha seu grupo de 7, e era a mesma pessoa que assessorava a gente. A gente tinha consultas, né, com essa pessoa, praticamente semanal, para ver o nosso desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu passei por um processo de cura, e era sempre esse apanhado geral. E quando você se encontrou, assim, nessa sua nova profissão, já veio o momento da cura? Deixa eu contar como é que foi. Foi um processo? Foi assim, ó. Eu já estava acostumada a ter, né, 3 tamanhos de calça. Sim. E observar no dia qual que ia caber. Tá. Eu já estava acostumada com essa vida,
enfim. Quando eu percebi que eu coloquei uma calça... Nossa, eu lembro. Tava em frente ao espelho, eu coloquei essa calça. Era de manhã, assim. Caiu a ficha. Gente, tá fazendo mais de 3 meses que eu tô com a mesma calça. E é a calça menor. Nessa hora, fez um ahá. Eu caí em choro. Eu falei, se eu conseguir... Porque, gente, no fundo, você acha que eu achei que eu ia conseguir? 10 anos de vício? Mas, na verdade, a sua cabeça tava mudando, né? Sim. Teve ali uma Com reeducação prazer, mental, leveza alimentar. e vontade de me amar. Foi sem você perceber, né? E isso que eu gosto de passar no consultório. Se você foca, tipo, sabe, na crueldade do negócio, que pode ser muito cruel. Se você foca Não no que você vai ter que vai. eliminar da sua vida, já vai nem rolar. começa. Não vai rolar. Nem começa. A não ser que você tenha um Restrições, propósito né? muito gostoso pra isso. Aham. Você tem que conseguir Você mudar tem que se o ponto enxergar, de né, vista. doutora? Tem que se enxergar. Daí, nesse momento, eu lembro que eu caí e falei assim, Deus, quem eu puder ajudar, a partir de hoje, quem eu puder ajudar, é isso que eu vou fazer. Olha, E como eu era Gabi. adolescente, na Sim. época eu pensei muito em adolescentes. Aham. Né? Foi a primeira frase que veio. E eu fui muito afortunada, assim, porque eu morava numa comunidade muito legal. E todos sabiam que eu estava fazendo isso. Daí eu tinha convites. Carita, você já formou? Você não quer dar uma palestra? A gente tá precisando e não sei o quê. Então, eu tenho até a foto do jornal da primeira palestra. Ai, gente, jornal. Olha que barato. Que famosa! Não, Deus já fez assim. Ela já tá no jornal, gente. Famosinha, já Ai. bombou no primeiro... Foi na primeira palestra, eu super nervosa. Era, como que ela, clip chart? Do papel? Clip short. Gente, eu passei uma semana revendo o Ah, clip short. Juro, eu falei, ai, tem que ser muito perfeito, não sei o quê, não. E foi muito bom, porque eu fiz pra uma comunidade, foi olhar o olhinho daquelas pessoas brilharem e entender uma coisa que ninguém tinha me explicado. Sim. Sabe? Aquela coisa assim, trazer algo que realmente eles foram pra casa e conseguiram executar no mesmo dia. Aquilo, eu falei, ai, agora eu gostei de trabalhar. Agora eu tenho vontade de trabalhar, né? Sim. Sabe? Você vê a assim, recompensa, né? né? De ver alegria. É prazer, gente. Sim. Hoje eu sigo muito esse lema, sabe? Eu vou fazer algo. Eu tenho prazer nisso. Sim. Se o coração não abre, se eu não tenho prazer, eu tô armazenando alguma memória no meu corpo, né, negativa. Ok. Então, toda vez que eu aceito fazer algo com desprazer, é culpa minha. Primeiro, Sim. autorresponsabilidade. A gente faz as nossas Sim. escolhas, né? Não E põe na balança. não sou deusa, não sou perfeita, Aham. não sou iluminada, nada. Mas esse é meu mantra hoje. Isso eu tô fazendo com prazer Ou é obrigação, ou é né? obrigação. Porque chega um momento na vida que se você... Isso pra mim é a maior riqueza. Ser rico. É você poder, né? Poder escolher É. A o seu liberdade, tempo e o né? que você quer fazer. Agora, peraí. Então, e o mais interessante desse flow divino da espiritualidade, quando você faz essa marcação, tipo, é aqui, eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir o que eu quero fazer com prazer. A vida meio que desabrocha, é um flow. Porque Sim. você para de ir na contramão. A nossa alma, Deus criou, né? Você, eu, nós Aham. temos o direito de nascença de ser feliz. Mas tem um senso, né, uma massa crítica de várias vozes. Ai, fazer dinheiro é muito difícil, você vai ter, né, pra você vai ter que trabalhar, não, e vai Foi aposentar muito só. peso, né? Muito peso, né? Pra você emagrecer, você vai ter que comer um monte de comida ruim, não. E você vai ter que passar fome, e você vai ter que fazer muito... Sabe essas... É meio... Eu vejo, sabe, uns diabinhos... Mas é. Né, com essas Coisa frases maligna, né? Que põe horrorosas. pra baixo, Aham. que... Só põe pra baixo e né? Colocam você numa aham. caixinha. E a hora que você meio que... Sim. Ou- Poxa, tem N possibilidades, né? N, Não sou isso, não, que todo mundo... Aham. né? E a hora que você traz isso pra alimentação, a hora que eu tô com um paciente, a primeira coisa eu quero saber o que faz o olho dele brilhar. Sim. Com A alimentação certeza. tem que começar por aí. Aham. Sim. Cara, e tá, nossa, muito conteúdo, né? E aí, ela deixou N dicas, um monte de coisas legais, assim, que deixou a gente super pensante. Eu queria saber, se você pudesse dar uma dica, assim, efetiva pra esse público que tá ouvindo, ou pro próxima geração que vai vir, o que você acha que mudaria, o que faz a diferença que você poderia deixar hoje?
Eu sei que você tem, assim, né? Um leque de coisas. Só do que você falou aqui, muitas coisas legais. Mas uma mensagem, Eu acho uma que é dica. uma coisa assim, até se puder falar, aonde você estiver, o local que você estiver, com o corpo que você estiver, com a saúde que você estiver, você pode transformar qualquer situação. Existe milagre, existe uma força maior a seu favor, existe fé e existe acontecimentos bons todos os dias. Então foca no amor próprio e você vai conseguir vencer. Ah, muito bom. Ah, lindo. Ah, obrigada, E é muito doutora, verdade, é muito que gostoso, lindo. né, Sim. gente? Sim. Quando a gente descobre esse outro lado da vida, tudo fica mais leve, né? Ai, doutora Muito Karen, obrigada. sempre. Não, ela vai voltar. Agradeço, gente. Ela eu vai quero. voltar porque eu presente. quero conhecer mais desse mundo. Ai, nossa. Como que é, doutora? Ela tava ensinando aqui pra Ayurveda. gente. Como é que fala Ayurveda. Ayurveda. Ah, Eu ela. brinco que R, né? R. You, Veda. Aí ela tem que voltar pra explicar pra gente. Não, muita coisa. Olha essa caneca do nosso programa. Pra você sempre Thank lembrar you. da gente. Eu acho que tinha que ter a nossa Welcome. cara aqui, né? Pra pessoa Deixa eu ver. É igual essa daqui? É, Ai, arrasou, gente. Adoro. E esse porque a gente sabe que você super É gosta coisa de se séria. cuidar. É. Sim. Oh, acho Pra que ficar cada dia mais linda, mais Sim, gata, né? obrigada, obrigada Doutora, pelo muito conteúdo. obrigada mesmo pelo conteúdo. Sim. Que Deus te abençoe, que você continue usando todo esse seu Isso, pra conhecimento, ajudar seu tanta gente. propósito, Exato. pra ajudar pessoas, porque acho que esse é o seu propósito, é a sua meta de vida, né? Você encontrou o seu significado, o Sim. seu lugar. E eu acho que isso não tem fim. Acho Não, que enquanto muito tiver legal. vida, você tem que, né, Fabi? Sim. Emanar isso mesmo, É. de dentro de você pra vida de outras pessoas. E instigou, né? Outras Instigar, pessoas. Tipo, sim. você tem um propósito, né? Exatamente. Você não é só isso. Vai procurar. Se você não tá bem, vai procurar. Todos nós temos. Com certeza. Exato. Todos nós E temos. para as pessoas Todo terem mundo. acesso a você, deixa aqui pra É, gente essa como que rede as pessoas social, podem te como a acessar? pessoa pode marcar uma consulta com você. O Instagram é @doutora, que é DRA, Carita Lima, KARITA Lima. Ótimo. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Até mais.